Felipe Pedra! Meu Deus do céu! Evandro Charles. Mais um episódio, você tá nervosinho, Tu vê que eu tô arrumado hoje? Moleque, aqui, ó. Me ataviei Quem hoje. assiste aí, ele nunca apresentou o Descabelado eu já fiz esse programa. Já fiz suado. com o olhinho assim, com ó. boné, Com o olhinho cansado. Mas a vida do crente não é fácil, rapaz. Hoje você tá bonito. Hoje eu tô bonito, cortou cheiroso. o cabelo. Como sem Aí, cedo. vocês que estão Aí, assistindo, ó. a gente não entendi nada. Tocou o interfone, o Filipão já trocou de camisa, tacou um esquece, perfuminho, foi no banheiro, ajeitou o Esquece. cabelo. Quando a gente trabalha com referência, a gente tem que vir diferente, como? né? Assim, Pronto. Meu amigo, Mano, Evandro a Charles. gente tá feliz, né? Muito, eu tô muito feliz. Ó, vocês que estão assistindo aí, a gente, antes de começar a gravar, a gente fez uma listinha, tipo assim, cara, Isso aí. essa pessoa aqui ia ser muito legal se a gente gravasse, porque, cara, é uma pessoa que é referência pra gente, a gente consome e tal. A gente já conseguiu gravar com algumas dessas pessoas. O Bené Gomes foi uma dessas. Isso aí. E foi incrível a gravação. Se você ainda não assistiu o episódio dele, tá aí no YouTube, vai lá assistir. O Manga, pra mim, não sei se pro Filipão, mas pra mim O Manga era um também cara foi que muito bom. eu queria muito ter gravado com ele e foi muito legal. E hoje, mais Meu Deus do céu. uma pessoa dessa lista, Filipão. Mas antes de apresentar o nosso convidado, Sim. recado muito importante, meu amigo. Você precisa se inscrever aí no canal do Miló. É isso. Compartilhar esse programa para várias pessoas. Hoje em dia tem aquele botãozinho do transbordo que o Evandro adora. Ele fica rindo quando eu falo o botãozinho do transbordo, a setinha pro lado. Você compartilha no Instagram, no WhatsApp, no seu Facebook aí. Vai lá, compartilha essa ideia aí. É o Evangelho de Cristo indo mais longe. Você vai isso. ajudar. Algumas pessoas chamam a gente de desviado, mas Algumas falam que a gente não lê a Bíblia. Mas é o Evangelho de Cristo, tá É o bom? Evangelho de Cristo. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações pra você ficar por dentro de todo o Isso conteúdo aí. novo que entrar no ar. Faz stories no teu Instagram, caminha Poxa. junto com a gente, porque o algoritmo do YouTube, quando você curte, quando você dá like, quando você compartilha, ele entende que o nosso conteúdo é relevante. Isso e aí. ele vai acabar mostrando esse episódio e outros pra mais pessoas, E beleza? aí, ó, tem um botãozinho também do sininho, né? O sininho te ajuda a saber quando a gente posta, quando a gente coloca ao vivo. Você já recebe a sua notificação aí no seu smartphone, ou no seu computador, no seu tablet, né? Hoje em dia tem várias formas de ver. Só no console. Até na sua TV Smart. Se não quiser. Smart é, TV. É basicamente o jeito que eu assisto podcast na Smart TV. Exatamente. Eu não vejo no celular, quase não vejo no celular, cara. Quase não vê, né? É mais na televisão. Podcast é um momento relaxado, tô zapeando, eu fico zapeando. É o momento que a gente coloca aquele guaraná com uma pipoca, né? Dá uma relaxada. E é isso. É isso. Nosso convidado Meu de hoje, Deus. Felipão, vamos manter a Que rufem os tradição. tambores. Nosso convidado de hoje é ele, Maurício Fragali. Que isso, que honra receber o senhor aqui, pastor. Caraca, Que eu tô legal. muito feliz, cara. Rapaz, vocês fazem uma barulheira tremenda e eu fico aqui até encabulado, que eu não me vejo com essa coisa, com essa bola toda, não. Poxa, Pelo que amor de Deus. isso. Você é mestre, É mestre verdade. pra caramba. A gente falou pro senhor aqui sem gravar, eu faço questão de falar Isso gravado, aí. apesar do nosso começo. A gente tá muito feliz, porque de verdade, pra mim, o senhor é uma referência, eu acompanho suas pregações no YouTube. É verdade. Eu aprendo, cresço como cristão e estar com você aqui batendo papo é incrível. Lindo. Eu fico cada vez mais encabulado, cara. Porque, às vezes o pessoal sai com uns títulos desse, né? Não, pastor Fragali é referência não sei das quantas do Brasil. Que Brasil, cara? Eu nem conheço o Brasil inteiro, pelo amor de Deus. Mas é assim. Pode tomar isso como uma verdade, é assim. Porque quando você tem uma vida idônea, tem pessoas querendo seguir, tem pessoas querendo ser igual. Igual o Paulo, né? É. Igual o Paulo. E a nova não é uma igreja muito antiga, é? Não. O meu ministério aqui na região da Barra da Tijuca, eu já estou aqui há mais de 20 anos. Mas a nova mesmo, ela está com 7 para 8 anos de existência. Pouquíssimo tempo. Pra Pra relevância que tem sido é bem pouco tempo. E antes da nova era qual? Cara, eu fui pastor, eu me converti e fui pastor, fui ordenado na Nova Vida sempre. Me converti na Nova Vida e sempre fui da Nova Vida. Nunca fui membro de nenhuma outra igreja. E no final acabou virando Nova Igreja porque
houve algumas divergências em termos de posicionamento teológico, etc. e tal. Eu fui meio que saído, né? Eu não saí, fui meio que saído da Nova Vida. Mas eu tenho um bom relacionamento com muitos pastores da Nova Vida e eu era ligado à igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. O bispo continua sendo meu amigo até hoje. Eu tenho um relacionamento, eu sou convidado para pregar lá em algumas igrejas. Sim. Eu não tenho problema nenhum. Mas houve algumas divergências. E no final das contas eu vi que quem me tirou da Nova Vida não foi bispo, não foi pastor, Deus. É isso aí. Eu resisti de sair durante muito tempo, não via razão para sair. E acabou que, no final das contas, quando eu saí, Deus falou comigo de uma forma muito clara. Cara, você está pensando que foi fulano, foi ciclano que te tirou? Eu queria que você saísse para começar especificamente o trabalho que você está começando a fazer. Então, quando as coisas acontecem na direção de Deus, sempre tem um desdobramento muito legal, né? Às vezes a gente não entende, parece que vai dar um ruim danado, e Deus ajeita as coisas e ficou tudo em paz. Que legal. Que legal. Muito bom ouvir isso. Pastor, se eu tiver a impressão errada, o senhor me fala. Sim. Eu tenho a impressão que a Nova, ela é vista por alguns cristãos de um jeito talvez diferente do que eu veja. Falando que pode coisas que não poderiam, que a Igreja Nova faz coisas que não deveriam. E eu tô até com um pouco de receio de falar do que eu escuto. Não tem problema. Não tem problema. Né? Falam que lá é uma igreja que pode beber à vontade. É uma igreja que não tem discipulado. Coisas que eu já ouvi. Sim. Eu tô acanhado de falar isso. Não. E a gente sabe que não é verdade. Porque eu tenho amigos que são de lá, sabe? E eu vejo os frutos na vida desses amigos, assim. Sim. Imagino que você não esteja nem aí pra isso, eu sei. Sim. Mas essas coisas chegam assim... Cara, não chegam muito, no meu ouvido diretamente, não chega muito, porque, primeiro, eu não fico procurando pra ver. Sim. E acho que quem faz já nem tenta mandar pra mim diretamente, porque já sabe que eu não vou ver. E quem vê, que é da Nova, ou seja membro, ou seja do staff da igreja, alguma coisa, também nem comenta muito. Isso. Porque é o tipo da coisa que não me afeta. Então, não dou muita bola para esse tipo de comentário. E quando é o caso, eu falo para as pessoas, cara, se você ouviu isso ou aquilo, eu acho que você precisa se informar melhor, precisa conhecer melhor. E, de repente, algumas coisas que podem parecer negativas, mas que você ouviu e te parece negativa porque... a religiosidade coloca como algo negativo, mas nem é bíblico, é apenas parte de uma tradição, de um costume ou hábito, e que de repente a Nova não está seguindo por ser hábito e costume, procure saber para você entender melhor e me criticar pelos motivos certos. Não me critique por aquilo que não é uma realidade. Né? Você quer me criticar, procure os motivos certos. Eu creio que você vai até acabar encontrando. Então, procure o motivo certo para me criticar pela coisa certa, mas não porque você ouviu falar ou porque simplesmente se encaixa numa tradição que você aprendeu e não sabe nem aonde a coisa tá para ter base bíblica. Eu introduzi esse assunto não só por ele só. É porque, na verdade, eu e o Filipão, a intenção do Miló é caminhar um caminho diferente. Sim. Porque a gente nunca quis falar só de Bíblia, sabe? Pegar e falar de Bíblia. Então a gente tenta um caminho diferente, e esse caminho diferente a gente coloca em várias coisas. Como, por exemplo, a gente não evita de falar gíria. E eu vim de televisão, era bem mais quadrado, né? Então aqui a gente não evita de falar gíria, a gente é tranquilo para fazer as nossas brincadeiras que a gente não faz, que a gente faz sem gravar, a gente faz gravando também. Então a gente tem essa pegada e a gente quer abordar assuntos que um movimento religioso, talvez, que eu vivi, que ainda está entranhado em mim para algumas coisas, a gente não quer dar espaço para isso. Então, a minha pergunta, essa minha pergunta no começo, na verdade, é a curiosidade de como é trilhar esse caminho que
A grande maioria das igrejas não trilham, sabe? Assim, o senhor consegue só manter o foco no objetivo que Deus te entregou e tranquilo. É difícil, tem que quebrar muita pedra. Ou já foi difícil, hoje já é mais tranquilo. Cara, tá ficando um pouco mais tranquilo. Mas a gente tem que botar na cabeça sempre o seguinte. A razão para uma determinada igreja existir tem que ser a visão que Deus dá para a direção daquela igreja. Para o pastor daquela igreja. Sem visão... você está simplesmente reproduzindo algum tipo de modelo. Então, se tem duas igrejas, uma do lado da outra, e as duas têm a mesma visão, uma das duas está sobrando. Não precisa de ter duas igrejas com a mesma visão, uma colada com a outra. Então, quando a gente começa a entender, cara, por que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Por que Ele me chamou? Qual é a minha missão nessa história aqui? Para que eu fui colocado nesse lugar, nesse bairro, dentro dessa circunstância? Se você não tiver noção disso, você vai repetir apenas um determinado modelo. Então já foi muito mais difícil, só que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, a gente está vivendo, e obviamente quando eu falo sobre um período de transição, eu não estou falando sobre os últimos meses, eu estou falando sobre os últimos anos, e os próximos anos que estão diante de nós. A gente só pode analisar a história dentro desses períodos mais amplos e largos, né? Isso. Você não analisa um período histórico com base em 2, 3 meses para trás e outros para frente. Quando eu estou falando dos últimos anos, estou falando dos últimos 30 anos e o que mais tem para frente aí de 20 ou mais para frente, se Jesus não voltar antes. Mas tem havido uma transição histórica. A gente está vivendo esse período, a igreja está vivendo esse período histórico, dessa transição de uma igreja do século XIX para a igreja do século XXI. A igreja bypassou o século XX. Uou. Ela continuou o século XX na pegada do século XIX. Então, o que acontece? Como era a igreja no século XIX? A igreja do século XIX era uma igreja basicamente de ouvintes. Então, as pessoas iam à igreja, elas ouviam o pregador, elas iam para casa e elas conversavam a respeito do que elas ouviram. A igreja do século XX começou a se tornar uma igreja também visual, uma igreja audiovisual. Então, a igreja começou a ter, inicialmente, letras das músicas projetadas na parede com retroprojetor. Isso não existia no século XIX, isso não existia. No século XX começou a existir. Evoluiu para você ter telão e projeção de filmes, de vídeos curtos. Quer dizer, a coisa começou a evoluir e as pessoas começaram a ser pessoas audiovisuais. E elas estão se tornando cada vez mais visuais do que áudio. Então, a igreja, ela não percebeu essa mudança, essa transição. Porque quando começa a haver essa transição dentro da igreja, as pessoas também estão transicionando de um estilo para outro. Estilo de vida, estilo de relacionamento, comportamento. Isso começou a mudar também. Então você começa a ver que as pessoas... Quando eu falei que ia começar uma igreja na Barra da Tijuca, outros pastores falam para mim assim, você tá maluco? Barra da Tijuca? Na Barra da Tijuca ninguém vai à igreja. O povo da Barra é um povo arrogante, povo que não vai à igreja. É um pessoal que de manhã vai pra praia, de tarde vai pro shopping, de noite fica em casa assistindo o programa do Fantástico e tal, não sei. Aí eu falei, cara, eu tenho gente da minha família que mora na Barra da Tijuca que são católicos. Eu sou de família, de um lado, do lado da minha mãe, meus avós eram de Alagoas, nordestinos. Do lado do meu pai, família italiana. Então, junta católico de um lado e católico do outro. Então, uma grande parte da minha família é católica e no domingo, 6 horas da manhã, minhas primas vão à missa. Cara, quer dizer que a igreja evangélica critica pra caramba o católico, mas o católico, 6 horas da manhã, vai à missa e o evangélico não vai ao culto às 10 ou às 6 da tarde. Não estou entendendo que povo é esse que você está falando. Então, se tem a igreja católica lotando às 6 horas da manhã, por que a minha igreja não vai encher? Depois eu comecei a entender, porque na época eu tinha medo da Barra da Tijuca. Eu dizia, cara, eu abro uma igreja em qualquer canto do Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca. Porque a Barra tinha fama de cemitério de pastores. Depois eu fui entender por quê. Depois eu comecei a entender por quê. As igrejas elas cresciam até 50 membros. De 50 membros, quem rompia
a barreira dos 50 membros era assim o herói da fé. Porque quando chegava em 50, acontecia um fenômeno qualquer que a igreja começava a encolher, retroceder, e o pastor voltava para o lugar de onde ele tinha vindo, chateado, frustrado, porque não foi para frente e não deu certo. Depois eu entendi por quê. Porque muito pastor vinha para a Barra da Tijuca com uma motivação errada. Eu vou para a Barra porque a Barra é o bairro que está crescendo, é onde o pessoal que tem grana, o novo rico está lá, então lá tem bom dízimo, tem boa oferta, é para lá que eu vou. Lógico que isso aí Deus não vai honrar. Então não podia ir para frente mesmo. Então, eu não vim com essa visão. Eu não vim com esse foco. Eu vim porque Deus falou comigo, eu quero que você abra uma igreja na Barra da Tijuca. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, me arruma para outro canto. Uma igreja na Barra da Tijuca, uma escola bíblica nos modelos da escola que você frequentou. Eu falei, beleza. Então, a gente começou pequenininho e Deus foi dando o crescimento. Deus foi abençoando, a ponto de chegar agora o que é a nova, uma igreja com relevância e conhecimento, todo mundo conhecendo aí no Brasil inteiro, tudo quanto é canto, até fora do Brasil. Mas a gente começou com uma motivação diferente. Então, você começa a ver que esse povo que começa a frequentar as igrejas, não só da Barra da Tijuca, mas em outros lugares do Rio de Janeiro, é aquele pessoal que já não vai à igreja de terno, que não vai à igreja com o rosto todo maquiado, o cabelo feito no cabeleireiro. É aquele cara que vai à igreja de bermuda, de chinelo, de boné. E em muitas igrejas, o que acontecia? Venha como está. Venha como está. Pô, mas eu não tenho roupa para ir na igreja. Não, pode vir de boné, de chinelo, não tem problema, de bermuda. Mas no momento em que você levantou a mãozinha e aceitou Jesus, no dia seguinte o cara, agora tu não pode vir à igreja mais assim não. Essa roupa aí não está adequada para o culto ao Senhor. Aí o cara, né, que estava vindo de bermuda, agora tem que vir de terno e tal, gravata. E essa cultura começou a mudar. E então, aí, às vezes, fica tão enraizado, né, pastor? A gente falou ontem numa gravação aqui, né? Que a primeira vez eu vim de uma igreja muito tradicional lá em Nova Iguaçu, chamada Sinais e Prodígios. Sim, eu conheço. Conhece? É a segunda pessoa só que conhece essa igreja. Todo mundo que eu falo assim, Sinais e Prodígios, que nome engraçado, né? Olha que eu não conheço igreja, cara. Mas essa aí eu conheço. Aí eu me casei e vim morar em Jacarepaguá. E aí eu comecei a visitar a Betânia ali em Sulacap. E ali a galera ia mais de bermuda. E teve um dia que eu tava vindo de Nova Iguaçu, que é da onde eu sou nascido e criado. Eu falei, vou dar uma passada aqui na igreja, que eu tava de bermuda. Eu me senti tão pecador, só porque eu tava de bermuda. Sim. E eu fiquei o culto inteiro assim, meu Deus, o que eu tô fazendo no culto? Eu não recebi nada. Só pelo fato de estar de bermuda, por conta do que eu aprendi essa carga toda, né? Sim. Não, cara, essa mudança, eu fui pastorear 30 e poucos anos atrás, eu fui pastorear uma igreja na África do Sul. E eu conheci uma igreja onde eu fiz o seminário bíblico, que era a Rema. O pastor não pregava de terno, pregava de camisa, t-shirt e tal, às vezes até com um blazer por cima, mas já não usava terno e gravata. Quando eu voltei para o Brasil, aquilo para mim já tinha entrado na minha cabeça como uma cultura. Porque isso já estava começando a acontecer em vários lugares do mundo, na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, dos pastores ficarem um pouco mais à vontade e tal. E eu fui talvez o primeiro cara por aqui, não digo nem na Barra, no Rio de Janeiro, a parar de usar negócio de terno e tal. Na época caíram de pau, de pedrada, e eu dizia, cara, mas eu levei a minha gravata, eu levei o meu terno para a escola bíblica, a burra da gravata, o burro do terno não aprendeu um versículo bíblico. Sensacional. Então tinha uma mentalidade de sem terno não há salvação. Cara, eu comecei a mostrar para as pessoas que isso era apenas uma tradição, não tinha a ver com a unção, não tinha a ver com a presença de Deus. Hoje em dia, eu não conheço nenhuma igreja na Barra da Tijuca que o pastor use terno e gravata. Então, eu costumo dizer o seguinte, essa mudança, essa transição, é mais ou menos como acontece com as notas de dinheiro que a gente tem. A gente no Brasil, você tem aí, se você tiver no seu bolso agora uma nota de R$20, a gente tem duas notas de R$20 circulando. Né? Uma com um modelo novo, que já não é novo, e um modelo velho, que já nem é velho, jurássico. Né? Você tem nota de 50, você tem a menorzinha, a mais antiga, e tem a nova. Nota de 100, tem a menorzinha, a antiga e a nova. Qual é a tendência? A tendência é que essa nota antiga vá aos poucos sendo substituído pela nota nova.
Há 20 anos atrás, você só tinha a nota antiga e quando você recebia uma nota nova, você mostrava até para os amigos. É verdade. Caramba, olha aqui, ganhei uma nota de 100, de 100, de 50, de 20 e tal. Poxa, como é que é? Deixa eu ver, para tal, ver a marca d'água e tal. Hoje não é mais novidade. Só de 200. Novidade Só só de 200. De 200 é difícil, hein? Eu vi uma vez, ó. Já foi em 72. Então, hoje em dia, é o contrário. Você mostra a pessoa, cara, tu conhece aquela nota antiga? Olha, tem uma aqui. Vai virando peça de museu. Então, nas igrejas, a mesma coisa, cara. Que legal. Vai havendo uma mudança. E essas igrejas, não é que Deus não ame, não é que Deus saiu de lá, não é que o Espírito Santo abandonou. Deus está lá, o Espírito Santo continua lá. Mas é um modelo que a tendência é aquele modelo desaparecer. Então não adianta o cara criticar porque a igreja está pintada de preto e que tem música não sei das quantas, desse jeito ou daquele, é barulhenta. Cara, esse é o modelo da igreja do século XXI. Verdade. E tem igreja para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. Real. Então, eu sei que se hoje não existisse a Nova, eu não conseguiria ser membro de certas igrejas. Não tem o perfil, para mim, ia ser complicado. Eu ia ficar como você nesse episódio que você falou. Eu ia para lá, mas não ia receber nada. Eu ia ficar olhando e dizendo, pô, olha só isso, e aquilo outro. Como tem gente que chega na Nova e não consegue receber nada. Pô, a igreja é pintada de preto, poxa, apagou a luz aqui e tal, não sei o que, o louvor, é barulhento. Não consegue. Então, cara, seja feliz em outro lugar. Você tem que... A gente tem que desmistificar muito essa coisa de membresia de igreja e entender que eu me torno membro da igreja aonde eu me identifico com aquela igreja, com aquele ministério, com aquele pastor. Não é porque a igreja é moderna, é bonita ou é feia, ou porque o pastor é velho ou porque ele é novo. Cara, é um lugar aonde eu me identifico. Não é uma coisa de assim, Deus me botou aqui. Tô careca de ver gente que disse isso pra mim. Não, pastor, tô aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Passou 2 anos da igreja, a pessoa foi pra outra igreja, eu falo, Deus ficou doido? Mudou de ideia. Mudou de ideia? Não foi Deus que mandou você ficar aqui, agora você tá indo não sei pra onde? Então, é porque, na verdade, não é uma coisa... Não é que eu não acredite que Deus, de repente, fale com alguém pra ficar numa determinada igreja. Mas, de forma geral, cara, quem escolhe isso é você. Cara, eu me identifiquei com essa igreja, aqui a palavra me alimenta, aqui a galera, eu me sinto à vontade, então é aqui que eu vou ficar. Então, tem igreja para todo mundo. Agora, esse modelo de igreja é uma transição histórica que a gente está vivendo. Se a gente conseguir viver aí mais 20, 30, 50 anos, vocês que são mais jovens aí, que vão provavelmente viver mais do que eu, vocês vão ver lá na frente que talvez ainda exista daqui a 30 ou mais anos algumas igrejas com aquele jeitão, ainda meio tradicional e tal, mas vai ser o contrário, vai ser o oposto. Como há 30 anos atrás uma igreja desse estilo da Nova era uma raridade, essas igrejas com estilo mais tradicional vão se tornar uma raridade daqui a 30 anos. Ou daqui a 30 anos a Nova seja a raridade. A Nova... Sim. Seja ultrapassada. Cara, provavelmente. Provavelmente o mundo anda muito rápido e a gente às vezes não presta atenção no que está acontecendo para a igreja se adaptar, para a igreja entender. E não adianta vir com papo, mas a igreja está copiando o mundo. Não é isso. Não é isso, a igreja é um ambiente onde as pessoas precisam vir e ter um mínimo de identificação para entender. Cara, eu estou entendendo esse lugar. Eu posso sentar aqui porque eu não estou achando esquisito. Eu estou me sentindo à vontade para passar um tempo aqui ouvindo o que esse maluco vai falar. E acho que a igreja também, ela não consegue de jeito nenhum ser retirada do momento social que ela vive, histórico da história da humanidade. Nem deve, nem pode. Exato. Então é meio surreal pensar que a igreja funcione completamente alheio ao que o mundo funciona. Não tem... É uma maluquice isso, porque a igreja, embora ela seja e tenha que ser uma embaixada de Jesus na Terra, justamente por ser essa embaixada, ela tem que ter uma característica de atrair pessoas que não são cristãs, ou que são cristãos nominais, que só tem tradição, porque é a minha família e tal. Ela tem que ter essa pegada evangelística, né, da pessoa vir e ela olhar e falar assim, caramba,
Que legal, pensava que eu ia encontrar aqui um pessoal esquisito, mas pô, tô encontrando um pessoal descolado, o camarada ali é surfista, o outro ali é atleta, aquele ali é engenheiro, aquele ali é arquiteto, esse aqui é o gari que passa lá na minha rua todo dia, sabe? E identificar esse conforto de se sentir numa vizinhança legal, onde ele pode ir sem se sentir um peixe fora d'água, sem se sentir uma pessoa, cara, que pessoal estranho, poxa, que negócio esquisito é isso aqui. Não pode ser isso. A igreja não pode ser esse ambiente quase que hostil às vezes. Exatamente. Só se identifica quem já está dentro do sistema. Né? O cara se sente à vontade. Por quê? Porque, poxa, na igreja que eu vou, todo mundo vai de terno, a mulher de vestidão, e quando o cara entra, ele já entra sapateando. E aqui também estou ouvindo o pessoal de terno e vestidão e sapateando e estou em casa. Cara, isso aí é um nicho. Isso aí é um troço que espanta o incrédulo, que espanta a pessoa que não conhece Jesus. E a galera que tá vivendo nesse momento, assim, eu sei lá, vou pensar aqui, Revolução Industrial, eu não sei como que exatamente a galera viveu essa mudança no dia a dia. Sim. A população que passou a viver com energia elétrica, eu não sei exatamente como é que foi aquela mudança social e como a galera passou a conviver, a administrar isso. Mas talvez a humanidade, nesse momento, esteja vivendo a maior transformação de sua história de forma mais brusca, né? Com certeza. Porque, se eu for pensar de quando eu tinha 18 anos, pastor, hoje eu tenho 37, era outro mundo, era outro Brasil. Eu não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube para eu estar fazendo um podcast. Não tinha uma infinidade de coisas, né? Cara... Isso tem 20 anos atrás, sei lá, caramba, como é que vai ser daqui 20 para frente? Se você olhar um pouco mais para trás, você vai ver que não tem muito tempo assim, pouquíssimas gerações atrás, o pessoal só conheceu o rádio. Viveu a vida inteira, viveu 70 anos na Terra e só conheceu o rádio. A gente já conheceu rádio, televisão preto e branco, televisão colorida, celular, tudo isso, computador, você tem computador em casa, né? Computador, quando começaram a falar sobre o computador, cara, eu lembro desse negócio que o pessoal, quando começou a falar sobre o computador era um troço assim, um prédio com 3 andares para processar aquilo que o teu celular faz assim, brincando, mole. Verdade. Então, olha só a rapidez dessa evolução. Você hoje tem um computador na tua mão. Pra onde você vai? Que é o teu celular. Você, quando falava em telefone, há 20 anos atrás... Você estava falando daquele bicho preto que você pegava e que uma pessoa tinha na rua inteira. Não era todo mundo que tinha. Não era todo mundo que tinha. Né? Hoje a gente entrou, eu e a Denise, cara, minha mulher, a gente entrou num shopping, a gente foi almoçar num shopping aqui perto, e quando a gente foi ao banheiro, no corredor do banheiro, tinha telefone público. Cara, a minha esposa olhou. Pra quê? Gente, eu nem sabia que isso não existia. Como é que... Como é que isso daí? Como é que isso funciona? É ficha, é cartão, é o quê? Como é que esse negócio funciona? Ou você telefona e a pessoa do lado de lá é que paga, você telefona a cobrar. Eu já nem sei como é que mexe naquele troço. Então, cara, há quanto tempo... É verdade. A gente, há pouco tempo, tinha na rua, orelhão. É isso aí. E era muito utilizado, E era utilizado pra caramba. É. Então, a evolução é cada vez mais rápida. Se a igreja não acompanha isso, por isso que eu disse pra vocês que a igreja, ela perdeu um século. Ela ficou do século XIX e está pulando pro século XXI. É verdade. Porque no século XX, a maioria das igrejas não acompanhou o próprio estilo de pregação. Quando eu fui fazer seminário bíblico, não onde eu fiz, mas o que se ensinava nos seminários era o seguinte: cara, você, para pregar, você tem que ficar atrás do púlpito, não se mexa muito, você não pode usar muitos versículos, você tem que ter 3 pontos, uma introdução, 3 pontos, uma ilustração, não sei o quê, tá. Cara, eu aprendi uma coisa completamente diferente. A matéria que o pessoal no seminário comum chamava de homilética, a arte da pregação, lá chamava comunicação eficaz, porque o que interessa é comunicar. Então, se precisar vestir de palhaço para o pessoal entender o evangelho, eu me visto. Mas isso na cabeça de um seminário tradicional não cabe. Só que esse tipo de pregação funcionava para o século XIX. No século XX, se você ficar parado atrás do púlpito, falando com uma voz muito impostada, não sei o quê,
você vai ter 150 pessoas na sua frente dormindo. Ou mais. Dormindo. Então você tem que saber que o pessoal, a forma de comunicação, e a forma de receber a comunicação mudou. Não é só a forma de comunicar, a forma de receber a comunicação mudou. Então se o cara olha pra você e vê você muito paradão, falando com uma voz muito impostada e com aquela coisa assim, o cara vai dormir. No século XIX não dormia. No século XX muda, porque as pessoas se acostumaram com outro tipo de comunicação. A coisa evoluiu. Então, cara, você hoje usa ilustração, você leva para plataforma, tu leva boneco, tu leva... Outro dia meu filho foi pregar, levou uma planta gigantesca. Eu falei, o que ele vai fazer com essa planta aí, cara? Ele botou um vaso gigante lá com a planta. Mas ele estava falando sobre estarmos enraizados, né, em Deus, né, em Cristo. Sim. E ele falou sobre você arrancar a planta. Aí, pô, a planta serviu como... Mas você imaginava isso há 30 anos atrás? Verdade. O cara levar um vaso. Um vaso, não tem como. Outro dia ele levou um montão de mala, foi abrindo mala pra tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus do céu, que história de mala pra lá, mala pra cá. Tinha um fundamento, tinha uma ilustração. Cara, você ouve uma coisa dessa, retém. Se o cara só fala com um jeito assim, meio aquela voz impostada e tal, porque meus irmãos, o pessoal dorme. Então a igreja, o mundo evoluiu e a igreja tem que estar atenta para esse negócio. Porque se ela fica muito prisioneira dessa coisa mais tradicional, as pessoas começam a deixar de ir. Aí a pessoa não vai mais à igreja, o pastor fica, mas por que não vem? Por que a igreja está vazia? Não tem nada de errado com a pregação do cara. De repente o cara prega bem, a mensagem do cara é boa, mas a comunicação tá ruim. Cara, isso é excelente falar, até porque a concorrência também, hoje em dia, concorrência eu não digo nem entre igrejas, não, digo entre plataformas mesmo, né? Sim. Assim, cara, eu assisto uma mensagem no YouTube, e não necessariamente tem um pastor pregando, às vezes é um vídeo falando de Jerusalém da época de Jesus. Aí aparece o vídeo lá, um videografismo mostrando como que era. Eu falo, caramba, que irado. Aí chego numa igreja. Realmente, o pastor tá falando assim, tá diferente. Lá na internet tá muito melhor, né? Tá mais interativo, tá mais imersivo. Sim. E quanto mais nova a pessoa quanto mais jovem a pessoa pior fica. É verdade. Porque ela, tá super inteirada, super integrada. É verdade. Cara, eu já vi pastor na plataforma metendo pau em quem tá usando Bíblia eletrônica no celular, meu cara. Deus, pelo amor de Deus, cara, não dá mais hoje pra falar. Vocês não trazem Bíblia pra igreja, tem que trazer a Bíblia. Não, mas eu trouxe. Tá aqui no celular. Não é como se a Bíblia do celular não prestasse, né? Exatamente. Mas pelo contrário, cara. Você, no celular, tu tá com 30 Bíblias ali. Né? Em várias português, versões, inglês, várias versões e tal. O outro só tá com uma. Você vai ter mais. Estou trazendo mais aqui. Tô trazendo 30 Bíblias pra igreja. Mas, cara, é visão, assim... Limitada. Né? Não, e você falar que, além da Bíblia, a minha leitura de Bíblia é assim, né? Eu vou contar um caso recente até. Porque, por mais que eu leia a Bíblia, aí às vezes eu tenho uma dúvida, pesquisa a dúvida e mata a dúvida. Aí depois, a mesma dúvida surge de novo e eu esqueci que eu já tinha matado aquela dúvida. Né? Aí eu tava lendo, caramba, a passagem de Jesus, que ele fala assim, ó. Eu falo pra vocês que ninguém aqui vai deixar de ver... Caraca, é Mateus 17, 16, alguma coisa assim. Vou falar do meu jeito, tá? Não vou procurar falar o que tá escrito, não. Jesus falou pros seus discípulos assim, ó. Garanto pra vocês que todos vocês aqui, que ninguém vai morrer antes de ver o Filho do Pai. Sim, o Jesus, o prometido e tal. Só que Jesus não voltou até hoje, né? Aí eu falei, caramba, por que Jesus falou isso? Eu falei, cara, mas eu já li isso, já tive essa dúvida. Deixa eu pesquisar na internet. Aí eu saí da Bíblia, fui no famoso Google, botei lá, pesquisei e tal. Só que o capítulo seguinte fala do Monte da Transfiguração, que ali Jesus basicamente apareceu como Senhor, como Deus e tal. E aquele teria sido o momento em que Jesus estava falando no capítulo anterior. Por mais que eu saiba que os capítulos não necessariamente aconteceram historicamente de forma linear, como está escrito, né? Mas enfim, tô falando isso por quê? Porque eu estava na Bíblia, saí da Bíblia, pesquisei o contexto histórico todo do que eu estava lendo, depois voltei para a Bíblia. Ou seja... E cara, a gente tem que botar na cabeça, porque eu também já ouvi essas críticas assim, não, o pessoal no celular acaba que não tá abrindo Bíblia coisa nenhuma, o cara tá no WhatsApp, não sei o quê. Cara, se o pessoal da tua audiência tá abrindo o WhatsApp enquanto você tá pregando, o problema não é a pessoa, é você.
É porque você Isso é tá muito desinteressante, cara. É porque você tá desinteressante. Então, você tem que olhar para dentro de você para ver, Isso cara, aí. o que eu posso mudar para tornar a minha comunicação mais eficaz, mais atraente, mais atrativa, para o pessoal não ficar no WhatsApp enquanto está na hora do culto. Para o cara consultar a Bíblia e ficar curioso Isso aí. com a Bíblia. Ou com. Cara, pô, que legal, o pastor apareceu ali, um cara vestido de astronauta. O que é isso, cara? O que é esse astronauta na plataforma ali? Ou o pastor veio vestido de astronauta. O que é isso? Você tem que deixar o pessoal assim, cara. Porque hoje, se você não faz isso, cara, vocês que são de comunicação, vocês sabem. Hoje em dia, qual é o filme que você vai assistir que tenha uma cena de 3 minutos? Não tem. Nem tem, Não existe. Não existe. As cenas são curtas porque o filme tem que ter dinâmica. Sim. A pregação tem que ter dinâmica. Uhum. O púlpito tem que ter dinâmica. Senão, o pessoal que está olhando... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, porque, poxa, isso aí o pastor já entendi onde ele quer chegar e ele está ali e tal. E eu tenho uma mensagem para responder aqui. Então, é agora. Então, cara, se você não tiver dinâmica... O problema não está em quem está vendo o WhatsApp, está em você que está comunicando mal. Como é que o senhor enxerga a igreja daqui para frente? Assim, a tendência é surgirem igrejas novas, mais antenadas à tecnologia, a esse movimento da juventude? O senhor acha que a tendência é mais igrejas estacionarem, olharem só para si? Dá para ter uma perspectiva assim? Cara, não tem dúvida que a tendência é que as igrejas se tornem cada vez mais high-tech. Isso aí umas estão mais assim adiantadas, mais na frente, mais ponta de lança, outras vão mais atrás. A gente basta olhar para a época da pandemia. É verdade. A gente recebeu uma penca de pastores lá na Nova, porque a gente já tinha desde anos atrás todo o sistema de filmagem, comunicação e etc e tal, e os caras não estavam preparados não filmavam. Então os caras estavam transmitindo o culto com um iPhone ou com um smartphone qualquer, assim, no corredor da igreja, lá atrás, o pastor pequenininho, o som ruim pra caramba. Então, correndo lá, como é que a gente faz? O que a gente faz? Então, tiveram que ir atrás. Não teve jeito, não teve remédio, tiveram que ir atrás. Então você tem algumas igrejas que estão mais adiantadas, outras que estão chegando, mas a tendência não dá para fugir disso. Não dá para correr, para ignorar que isso existe. Então, a tendência é que as igrejas vão se tornando cada vez mais high-tech. A gente hoje tem um recurso que, se tem alguma outra igreja no Brasil fazendo, eu não sei. Mas a gente literalmente tem uma igreja online. A gente tem campus Ipanema, Joinville, Porto Velho, Brasília, online. É um outro campus. É uma outra coisa. É gente que mora no Japão e quer ser membro da Nova, mas não tem uma Nova no Japão. Que irado. Cara, você vai se tornar membro online. E membro online, a gente estruturou uma igreja. Legal, um relacionamento todo online, né? Tem pastor, tem oração, tem culto, tem grupo de conexão, tem encontros, tem tudo online. Cara, eu preciso de alguém para orar por mim agora. Você vai entrar lá, tem uma pessoa que vai te dar essa cobertura, que vai conversar contigo, que vai falar com você ao vivo, que vai te passar. É uma coisa nova? É diferente? É esquisito? Mas não dá pra fugir. Cara, e aí quando eu falei que talvez a igreja nova fosse a igreja ultrapassada daqui a 30 anos, na verdade, agora eu já mudei de ideia, acho que não pode ser. Porque quando eu falei isso, eu falei justamente pensando no metaverso, que a gente já trocou algumas ideias aqui, né? Eu falei, cara, o mundo tá ficando tão tecnológico, tem essa questão do metaverso aí hoje ganhando um tamanho, uma proporção gigante, que na minha cabeça daqui a alguns anos a igreja não vai existir mais igreja física, por exemplo. Eu acho que vai ser um relacionamento, não todas, né? Mas uma grande maioria das igrejas... relacionamento virtual. Vai ser virtual. Eu esqueci o nome que se dá, né? Um fantoche. Eu ia falar fantoche. Token não, né? Tem um nome, é um Avatar. Aí, eu posso ser pastor, é brincadeira. Cara, mas você sabe que, na verdade, a gente tem um planejamento, a gente lá na Nova tem um planejamento de ter outros campos, outros lugares, onde a gente não tenha um pastor físico lá. A gente tem uma pessoa, um casal, um grupo de pessoas que sejam os responsáveis por administrar o lugar, abrir o lugar, cuidar do lugar, mas o que vai ter lá é o pastor Maurício Fragali, todo domingo, que está pregando na Barra, aqui, ali, acolá, porque vai ter um telão com a projeção do pastor em tamanho natural,
pregando ao mesmo tempo. Então o cara não vai ter... Isso é uma quebra de paradigma? Porque a pessoa está acostumada em ter o pastor presencial lá, ao vivo e a cores. Mas, cara, a gente já vem quebrando esses paradigmas ao longo do tempo. Por exemplo, a nossa igreja em Joinville, como é que ela começou? Foi um grupo de conexão. O pessoal chama de grupo pequeno, outro chama de célula. Então, a gente tem os grupos de conexão. O cara começou lá com um grupo de conexão, na casa dele. Como ele morava numa casa mesmo, ele tinha uma casa de hóspedes no terreno dele, que tinha um salão lá, enorme. Então ele conseguia receber, ele estava de repente com 60 pessoas no grupo. Eu falei, cara, grupo de conexão é grupo de 10, 12, 15. Pô, 60 já é uma congregação, né? Quando extrapolou os 60, ele falou, pastor, posso ir para uma sala de hotel, para um salão de hotel? Eu falei, legal. Como é que fazia? Ele montava tudo lá e ele tinha lá um telão. Na hora da pregação, e na época ele nem só a pregação, porque nem grupo de louvor ele tinha, então começava o culto, ele dava só o enter. E transmitia ao vivo daqui da Barra, lá para Joinville. Muita gente achou aquilo muito esquisito. Poxa, eu tô chegando aqui, poxa, até a banda é transmitida, não tem aqui uma banda ao vivo e tal. Depois, com o tempo, a coisa evoluiu mais, cresceu, ele começou a ter um grupo, e eu falei para ele, Fábio, faz o seguinte, cara, ao invés de você transmitir ao vivo, nem transmite ao vivo, porque a nossa internet no Brasil é uma internet muito insegura, tu não sabe se vai... Já imaginou, cai a internet no meio do culto? Tu vai ter que complementar, tu não sabe nem o que eu ia pregar, tu vai ficar num sanhaço danado. Então faz o seguinte, pega o culto gravado, pega o culto de manhã, já gravado, não edita nem nada. Tu só joga lá, pum, dá o enter e manda ver. E aí ele começou a transmitir. Depois, quando a coisa cresceu, ele ficou até com um problema de reverter esse negócio. Porque eu comecei a falar para ele, Fábio, tu tem que de vez em quando agora, em vez de botar a minha gravação, eu pregando, você vai pregar. Aí o pessoal, não, mas cara, cadê o pastor Fragale? Tá lá o pastor e tal. Então o pessoal começou a receber, a desenvolver a cultura de ter o culto gravado, né, de ter o pastor virtual. Então, é um paradigma diferente? Mas, cara, se você não faz isso, você pode não fazer. Você pode ter certeza que o cara que dá curso de coach, o cara que faz consulta com terapia de grupo, eles vão começar a fazer isso. Eles vão começar a fazer isso. Terapia à distância. O psicólogo está numa sala e ele tem outros 200 pessoas fazendo terapia com ele à distância. O cara dá o curso de coach. Ele tem 10 pessoas presenciais com ele, 100, 1000 pessoas e outras 10 mil que estão assistindo lá num cinema, numa sala de cinema, num teatro, a 150 quilômetros de distância. Então, cara, se a igreja não correr atrás disso, ela tá... o termo, assim, de primeira vai ficar meio esquisito, mas eu vou, se for o caso, eu explico. Ela tá perdendo público. Ela tá perdendo gente que ela podia estar alcançando e não vai alcançar porque ela tá focada com uma visão limitada a ser somente culto presencial. Não funciona mais assim, cara. Não funciona mais assim. A igreja virtual, ela precisa existir. Simplesmente pelo fato de que tem pessoas que se identificam com a tua igreja, que amam a tua igreja, não querem ser membros de outra igreja qualquer, não se adaptam, conhecem a tua igreja, querem ser membros, mas se você não tem a igreja online, ela vai ficar no mato sem cachorro. Ela vai ficar limitada a assistir o culto gravado no YouTube e tal. O culto gravado no YouTube, tá lá? Tá. É mais uma opção. Tem o podcast? É mais uma opção. Tem, isso aí. Cara... 360, sinal de fumaça, mais uma opção. Cara, a igreja vai aos poucos, ela tem que entender desse negócio. Hoje a gente não tem, dentro das igrejas, aquele pessoal que faz sinal para surdo, Libras. Tem. Há anos atrás isso não existia nas igrejas. Mas a igreja compreendeu que estava perdendo um público, que esse público estava perdendo de ouvir de Jesus. Então, cara, eu não posso perder esse público, porque não é uma questão de audiência, é uma questão de levar o evangelho. É isso. A coisa mais importante que a pessoa pode ter na vida, cara, não é uma mensagem de autoajuda. Mensagem de autoajuda é legal? Pode ajudar muita gente? Pode. Mas, cara, com autoajuda o cara não vai para a vida eterna. Ele pode resolver um monte de problema aqui, agora, nesse mundo, mas ele não vai abrir a vida eterna. Ele precisa do evangelho. Então, cara, vamos fazer sinais para linguagem de Libra,
YouTube, podcast, sinal de fumaça, o que for, para o evangelho ser divulgado. Não pode ficar limitado, o cara não pode se limitar. Então eu acho que a igreja, a tendência é que ela avance cada vez mais nessa direção aí. Não tem pra onde correr. Eu acho também, porque é pra onde o mundo tá indo, né? Pois é. É isso aí. Se Jesus estivesse hoje no mundo, pode ter certeza que ele ia estar sentado aqui fazendo podcast com vocês, cara. Pode ter Que privilégio, meu garoto! Você acha que Jesus ia perder a oportunidade de estar na televisão, de estar no rádio, de estar na internet? Não ia perder, cara. Não ia perder. Tem que ter. A gente, como eu falei, eu venho de televisão, né? Só que você ter que se reinventar e entrar num mundo novo, numa plataforma nova, também é muito desafiador, né? Isso. Sim. Só que alguns encaram o desafio como assim, caramba, não vou não. Outros apenas, não, vamos nessa, vamos quebrar pedra aí, vamos nos jogar, aprender, porque precisam ouvir a palavra. E é impressionante como um ambiente é completamente diferente do outro. Assim, pastor, televisão é muito diferente de internet. Sim. É assustadoramente. Eu sei que internet, para quem já vive, é algo muito comum. Eu vivi a internet como consumidor. Hoje, como um criador de conteúdo, é muito diferente. A relação com o público é diferente. A questão de horário é diferente, né, Filipão? A forma como você comunica é diferente. Então talvez essas diferenças assustem algumas pessoas, mas que é muito legal quando você rompe e começa a fazer o que de mais novo tem, né, acontecendo no mundo aí, pô, é irado. A tua igreja já tinha transmissão antes da pandemia? Não, então. Não tinha nem igreja ainda, né? Não tinha igreja e começou a ter... igreja. Como vai ter transmissão? A gente foi lá e levou, né? Porque foi aquele propósito que eu te falei. Falei, poxa, eu tenho equipamento, eu vou ajudar a igreja lá. Eu levo meus equipamentos e a gente faz. O pastor comprou uma câmera, eu completo com mais 2 e vamos embora, vamos fazendo. A gente vai se ajudando, né? Quando que começou a dimensão? Tem 3 anos ela. Tem 3 anos. Ela foi antes da pandemia. Foi antes. Ela já tinha vídeo, mas não era ao vivo, né? Nos cultos, né? E aí a gente começou a fazer lá. Estamos caminhando junto, né? Nessa tecnologia aí nova, assim. Não, mas é irado lá, a igreja é irada. A transmissão também é pegada. Igreja preta, essas coisas que não são de Deus, né? Essas coisas fora da visão. Com guitarra, com som alto. Com bateria. Pô, aqui teve uma gravação antes aqui com o Carlinhos Félix, do Rebanhão. Carlinhos é lá da igreja. É mesmo? Eu conheço o Carlinhos também desde... Ele tava falando aqui na gravação que ele ia tocar a igreja, que ele levava bateria. Aí o pastor falava, não, bateria aqui não. Cara, é surreal, né? Eu cheguei a tocar numa banda com o Carlinhos, fui ser baixista, por acaso, porque o baixista tinha viajado e deixou o baixo, né? Só deixou o baixo lá. E aí eu fui tocar com ele. Cara, é surreal o que acontecia. Numa outra banda, eu tive uma banda, chamava Sal da Terra. Depois teve uma penca de banda chamada Sal da Terra. Mas é verdade. Essa banda, a gente foi convidado, a Nova Vida bolou um festival, que não era festival de competição, não. Era só amostra de música. Mas que ia rodar nas igrejas, né? Nas várias igrejas. Aí a gente foi numa não vou falar qual a igreja, mas a gente foi numa determinada igreja e a gente enfiou a bagulhada toda dentro da Kombi e rumamos pra lá. Chegamos lá, montamos aquela traquitana toda, guitarra, tal, e aí fomos passar o som, que não era nem um hábito. O pessoal simplesmente plugava e saía tocando pra ver o que dava, né? Vamos passar o som. Cara, a gente começou a cantar. Eu também não tinha muito juízo na época. Tinha umas músicas com as letras meio doidas demais. Cara, o pastor da igreja passou lá na porta. Aí ele passou, enquanto a gente estava passando a música, ele passou. Aí ele passou e voltou. Sabe aquela coisa que a pessoa passa e de repente ela volta assim, dá aquela olhada. Tô imaginando, cena de filme. Olhou pro cara que era o líder da juventude da igreja, fez assim pra ele, aí o cara foi lá, quando ele voltou, ele falou, olha, o pastor falou que vocês não vão poder tocar aqui não. Aí o cara... Depois já tá lá. Eu dei de rir. Fui pegando guitarra, tá botando tudo no saco e tal, vambora. E a gente saiu de lá, fomos embora. Porque tinha essa coisa, né? É ousado demais, tá fora da caixa.
É isso Então, tá esquisito. Então, pô, não pode. Tava careca. Hoje, eu acho que isso tá um pouco... A gente avançou um bocado nisso aí. E agora tem banda pra caramba. Isso aí. Fazendo estilos de som diferentes. Estilos de som diferentes, né? Você tem rock, você tem pop, reggae. você tem sertanejo, tem reggae, você tem de tudo. Né? Então, avançou, a igreja avançou nisso aí, artisticamente. Isso aí. Mas a igreja, na época que eu me converti, não tinha essa pegada artística. A coisa era muito quadrada, muito, assim, tinha um estilo, né? Se você saísse fora daquele estilo, já era. Tava fora. Então, da mesma forma que isso aí, a igreja avançou, né? A gente hoje tem estilos de música, tipos de gravação, de tudo. Cantores e tal. Até gravadora, que na época não existia, né? Gravadora que grava, gravadora secular. É verdade. Né? A nossa igreja tem contrato com a Sony. Quando é que se pensava 30 anos atrás uma banda evangélica na Sony? Mas a Sony tem um setor gospel. Então, da mesma forma, o estilo da igreja, tudo na igreja, tende a avançar na direção da tecnologia, na direção do high-tech. Não tem por onde, cara. Não tem por onde. Não tem como correr disso aí. Já viu o som lá da igreja? Somzinho? Da igreja? Irado. Esquece. Ele toca guitarra, hein? Toca! Ele é da música também. O Dene, grande abraço, Dene. Dene me aproximou muito da igreja lá do senhor lá. E eu conheço várias pessoas lá. E eu amo o louvor de lá. Eu amo. Veja, chego em casa e vejo a live. O Ruben, né? O Ruben, que toca também violão, canta também na juventude. Tinha o Jojo, que tocava bateria. E aí, pô, eu conheço a galera toda lá. Pô, eu amo a galera de lá. O Duda, pô. O Duda do 4x1, cara. Ele é da Nova? É meu genro dele. O Duda, cara. Ele é o pastor da música lá, né? Ele e o Bené são os pastores da música, mas agora, como o Bené tá em Ipanema, o Duda tá de frente lá e tá até trazendo outras pessoas para compor essa liderança aí com ele. Mas ele aqui é o cara da música lá na igreja. O senhor falou de quando o senhor se converteu. O senhor convertido que ano? De que ano? Cara, eu sou ruim de data pra caramba, mas eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu tava na faculdade. Eu me converti através da minha esposa, né? Agora minha esposa. Mas já era casado, não? Não. Solteiro, tava de olho nela, mas ela já era crente, de família, e eu, louco do mundo. Já surfava nessa época? Eu sei que o senhor surfa. Já surfava. Eu comecei a pegar onda com uns 14 anos. Então Não tinha esse... Surfa hoje ainda? Surfo. Não tinha esse crowd que tem hoje em dia, não, né? Muito menos, cara. Caraca, muito menos. Muito difícil. Eu dou uma remadinha também. Até porque pra chegar aqui era muito mais difícil, né? Então você pra chegar tinha que no mínimo ter alguém que tivesse da turma que tivesse um carro, né? Pra poder chegar até aqui. Senão você ia surfar lá nas praias lá da Zona Sul, Ipanema, Leblon. Aí tinha um pouquinho de crowd, mas já não era como é hoje em dia, né? Bizarro. Hoje tá bizarro. Macumba é tranquilão de surfar. Nossa, dia de sábado, dia sábado de sol. Crowd é o quê? Banhista? Muito surfista, disputando a mesma onda. Nossa, imagina Américas. Sim. 6 da tarde numa sexta-feira, saindo da Barra, indo pra Jacarepaguá, linha amarela. É aquela quantidade de gente ali dentro d'água. E na Macumba é assim, mano. Tu tá na preferência. O cara que nem tá na preferência tá... É no grito. Tu surfou de pranchinha ou de longe? Não, hoje eu só surfo de longe. Aí, por exemplo, o pastor é um... Que me causaria um medo, irmão. Que os caras vêm de BRT, irmão, e tu tá com o teu Fusquinha, com o teu Uno Milha aqui. Então, agora ainda tem o stand-up, que é pior ainda. Stand-up, é verdade. O pessoal da pranchinha fica mais pra perto da areia, o long já no meio, e o stand-up já fica mais pra trás. Quando o cara vem remando, meu amigo. É um trem, cara. Muito bom. É difícil. Mas enfim, você tá falando da sua conversão. Cara, eu na verdade, eu passei pra faculdade. Já foi um milagre passar, porque eu fiz 2 vestibulares. No primeiro eu não passei. Mas fiquei por tão pouco. Assim, tipo, não era nenhuma... Aquele negócio de desvio de curva padrão, não sei das contas. Não era nenhuma questão. Aí eu falei, cara, se eu bati na trave sem estudar... Se eu estudar, eu passo. Aí eu dediquei aquele outro ano aos estudos e tal.
Aí passei. Pra onde? Passei e fui fazer faculdade em Teresópolis. Aham. E aí eu conheci a Denise lá. Ela estava já 6 meses, né? Ela era um período na minha frente. E ela era monitora de uma cadeira, de uma matéria chamada histologia. Histologia é uma matéria que você vai estudar os tecidos do corpo humano. Necessariamente você tem que ficar vendo as coisas no microscópio. Então é uma sala cheia de microscópio. E o microscópio, ele tem, preparado para isso, ele tem quando você olha assim, ele tem uma setinha para você poder botar, regular a lâmina para aquela célula que você quer ver, quer conhecer. Então tem os monitores, e ela era monitora. Então eu sempre tinha dúvida quando ela passava por perto. E aí eu chamava, me ajuda aqui, tal, não tô vendo nada, tal. Muita história, né? Cheio de maldade já. Denise, Caramba, gatinha, tô chegando do nada, tá Minha fora vista tá turva aqui. Tá turva do nada. Aí comecei a fazer uma amizade com ela e tal. E aí eu comecei a tentar ver se abrir uma brecha, né? Sim. Pra convidar ela pra um baile. A faculdade tem muito, principalmente fora do Rio, tem muita festa, muito baile e tal. Mas, cara, tava difícil. Tem mais festa do que aula, inclusive. Exatamente. E aí, cara, tinha uma fila de gente, os caras da minha turma, amigos meus, querendo namorar com ela. E quando eu cheguei junto, que aí eu descobri que ela era crente, eu falei, não vai rolar, não vai dar certo. Ela começou a me convidar para conhecer igreja. Ela acabou me levando numa igreja na Presbiteriana de Copacabana, que na época tinha o Rebanhão, já tinha o Rebanhão. E o Janires, falecido Janires, era o líder. E o Janires, cara, era um cara... Não sei se você ouviu falar do Janires. O Janires, ele era um ex-traficante. O Janires tinha um black... Ele era um cara, um escuro, magrinho, que tinha um black power desse tamanho. Aí o pessoal, quando me mostrou o Janires de longe, falou, pô, aquele cara lá já foi drogado. Eu falei, já foi? Com aquela pinta, não, ele ainda é, cara, vocês que não sabem. Olha a pinta do cara. Aí me apresentaram pro cara, a gente acabou virando amigo e tal. E era um culto mais descolado pra época. Era um culto mais interessante numa igreja presbiteriana, uma igreja super tradicional, mas tinha aquele culto assim, fora da caixa. Então ela me levava lá. E aí, um dia, cara, a gente começou a namorar. E foi pra ela uma crise pra me namorar, porque eu era um cara do mundo, ela de família evangélica, foi uma crise danada. Mas antes do senhor se converter, o senhor era loucão, não? Cara, eu era muito doido. Usava droga? Eu era usuário de droga. Noitada, tudo que tem droga direito. Era maconha ou além de maconha? Cara, o que tivesse. O que tivesse. Se bem que na minha época de jovem e tal, o pessoal focava mais naquelas drogas, tipo maconha, LSD, que tinha mais uma conotação assim, não era de ficar doidão pra ficar ligado, era mais uma coisa assim de meditar, abrir a mente, né? Ter uma experiência sobrenatural. Aí tu usava LSD, você via dragão, tu via a tua avó que já morreu, tu via... Dragão é bom demais. Não, tu via tudo. Gnomos. Liberdade na mente. Aquela coisa. E tinha, de vez em quando tinha um amigo qualquer que de repente entrava numa viagem daquela e não voltava mais, né? É verdade. Ficava por lá mesmo. Então era... Mas ficava alucinado? Alucinado. Eu li outro dia sobre ayahuasca. Acho que é ayahuasca que fala o nome. Sim. Que tem uma galera que usa também e nunca mais volta ao normal. Cara, eu tive um amigo meu que aconteceu isso. É o chá do Santo Daime. É isso aí. O cara tomou e não voltou. Pirou. Caramba, é porque às vezes a pessoa não sabe, claro, ela não vem escrito isso, né? Na testa dela. Mas ela às vezes tem já na genética dela uma tendência para ter uma doença mental que quando ela usa a droga desencadeia tudo, aí vai ladeira abaixo. E esse meu amigo, cara da faculdade, cara médico e tal, e deu um ruim, cara. Ele já, há algum tempo atrás ele até faleceu, mas virou morador de rua. Caramba. Foi uma maluquice total. Ixi. E aí, cara, foi uma crise danada. E ela não sabia que eu vivia essa vida louca. Ela não tinha, eu não falei nada pra ela. Foi visitar a igreja, imagino. Aí ela me levou pra conhecer a igreja, naquele culto que ela imaginou, mais fácil pra ele, né, conhecer um culto descolado de juventude do que levar num culto. Sim.
E eu ia lá, mas eu ia assim, por boa vontade, por causa dela. Querendo agradar ela, querendo conquistar ela. Mas não estava interessado em Jesus, não estava interessado em nada. E por coincidência, que não foi coincidência coisa nenhuma, tinha um cara que era de uma família da igreja, que estava afastado e de alguma forma convidaram o cara. O irmão dele fazia parte da liderança. E a família dele era tradicional na igreja. Conseguiram convidar o cara para ir à igreja, convencer ele de ir à igreja, e a gente se conheceu. Então nós éramos os dois peixes fora d'água. A galera, todo mundo se conhecia, e eu só conhecia ele e ele a mim. E a gente não estava interessado em fazer amizade com mais ninguém. E tinha uma coisa, ele músico, eu também, ele tecladista, eu no violão, e ele gostava de Beatles, eu também, a gente tocava junto, fazia voz e tal, John Lennon, Paul McCartney e tal, tocando, eu sou canhoto, né? Então já, Paul McCartney e tal, aí, o cara convidaram ele para um retiro. Aí no retiro ele falou, mas no retiro não vou, já sei, vou convidar o Maurício para ir junto comigo. Chegou para mim, cara, vamos no retiro? Eu falei, bicho, para vir a culto eu até venho, mas retiro não dá. Aí, culto são 2 horinhas, eu vou pra casa, né? Aí é demais. Retiro. Aí não vai dar, não. Mas era um carnaval? Não, nem era de carnaval. Final de semana. Era um final de semana. Aí eu falei, não, cara, retiro não dá. Aí não dá. Cara, pelo amor de Deus, se você não for, eu não conheço ninguém, não vou aguentar também. Vamos lá que pelo menos tu me faz companhia, a gente se ajuda lá e tal. Ele tanto fez que me convenceu de ir. E o meu sogro, cara, não deixou a Denise ir. Ele tava indo pro retiro por causa da Denise. Isso também, né? Olha só a maluquice. A gente estudava fora do Rio de Janeiro, passava a semana inteira lá, podia fazer o que fosse lá. Pra ir num retiro. Ele não deixa. Meu sogro bloqueou, não deixou, travou. Aí fomos só eu e o cara. Cara, eu fui contrariado, chateado, aborrecido. Cheguei lá, quase que me estressei. Porque a galera chega naquela animação de brincadeira, não sei o quê, e fazendo super barulho. Super alegria, né? Mas feliz que é festa. Cara, e eu querendo de noite, já vendo que o cara ia ser aquela bagunça total, eu querendo dormir. E o pessoal naquela de passar pasta de dente na cara do outro. E eu já ameaçando, já até bater. Cara, um tormento. Estudo bíblico, cara. Estudo bíblico pra lá, estudo bíblico pra cá. E eu, meu Deus, o que eu me meti, cara? O que eu tô fazendo aqui? No segundo dia, eu já não lembro mais se foi no segundo ou no terceiro, o Janires ia dar um estudo bíblico. Aí, a gente se reuniu no salão lá, e o salão só tava com as cadeiras assim, em volta, coladas na parede. O miolo tava totalmente vazio. O Janires com o violão, ia começar um louvor para depois engatar no estudo bíblico. Ele começou a tocar e falou assim, cara, eu ia fazer um estudo sobre isso, nem me lembro qual era o tema, sobre oração, sei lá. Mas Deus falou comigo para não fazer o estudo, porque tem uma pessoa aqui com quem ele quer ter um encontro. Caramba. Para mim ele estava falando grego, cara. Para mim ele estava falando grego. Ele começou a tocar, cara, e emendou. Naquele louvor ali, não pregou, não citou versículo bíblico, não falou nada. E eu estava sentado, e como eu era, junto com o Luciano, nós éramos os dois estranhos no ninho, a gente estava meio isolado da galera. A gente ficou com um buraco, ele estava do meu lado, mas do lado de cá não tinha ninguém. E do lado dele também não tinha mais ninguém. Aí eu estava meio assim, olhando para baixo, fechava o olho, pensando assim, que horas que isso vai acabar? Cara, de repente, eu fechei o olho, abaixei a cabeça, e eu senti como se alguém tivesse me abraçado. Aí eu olhei pro Luciano, ele tava assim, também, e o braço tava vindo do outro lado, não tava vindo de... Eu olhei pra cá, não tinha ninguém, cara. Caramba. Aí eu falei, vai ver que foi alguma droga dessa que eu usei, tá fazendo alguma coisa, pera aí, cara. Reflexo agora, hein? Aquela que eu usei semana passada. É déjà vu, é déjà vu. Cara, aí eu fechei o olho. Cara, bicho, foi um troço assim. Jesus falou comigo, cara. E ele falou uma frase curtinha. Ele só falou assim: pode ficar tranquilo que já tá tudo resolvido. Cara, eu tive uma visão
como se eu estivesse assim, olhando de cima, num helicóptero, e vendo lá embaixo todas as pessoas que eu dizia que me prejudicaram de alguma forma, que eram culpadas de eu ser problemático, de eu ter a cabeça toda não sei o quê, meu pai, minha mãe, irmão, parente, vizinho, sociedade, o governo, todo mundo. Sabe como é que é? O cara é revoltado, todo mundo é culpado, menos ele. E eu comecei a ver, e eu comecei a entender, cara, que aquela turma toda, todo mundo ali, era tão vítima do diabo quanto eu. Cara, eu comecei a liberar perdão para aquela turma toda. Cara, minha vida mudou. Daquele dia pra frente, minha vida mudou. Eu voltei daquele retiro, eu cheguei em casa, eu tinha um relacionamento péssimo com a minha mãe. Meus pais eram separados. Eu só fui conhecer o meu pai. Eu conheci meu pai de foto, né? Meu pai eu só fui conhecer, não é porque ele morasse longe, em outro lugar, não. Nunca teve a coisa assim, a curiosidade de conhecer o filho. Né? Se separou da minha mãe, eu tinha 4 anos de idade, então, e nunca mais vi. Então, eu só convivia com a minha mãe e meu relacionamento com ela era péssimo. Gato e rato. Briga, discussão, pancadaria, confusão do tamanho de um bonde, cara. Você tem uma ideia? Eu não tinha lembrança, com aquela idade toda, já com 20 e poucos anos, eu não tinha lembrança de algum dia minha mãe ter me beijado, ou eu a ela. Meu Deus. Caramba. De um contato físico, assim, de carinho. Eu entrei dentro de casa, minha mãe estava sentada no sofá, assistindo provavelmente uma novela, alguma coisa assim. Cara, eu entrei, fui na direção dela, dei um abraço e um beijo nela. Quando eu saí, ela estava olhando para mim assim, com o olhar regalado, cara. E eu li nos olhos dela assim, cara, eu pensava que ele estava ficando doido. Agora eu tenho certeza que ele endoidou de vez. Agora ele malucou de vez. Agora ele malucou de vez. Cara, meu relacionamento com ela mudou. Meu relacionamento com a minha família mudou. Cara, foi assim, um negócio... Nunca mais usei droga, cara. Caramba. Nunca mais. Sabe aquela parada de você pensar assim, vai sentir falta, vai ter abstinência? Não tive nada. Nunca mais. Aí é que eu fui contar pra Denise, cara, que eu era usuário de droga e tal. Cara, foi um choque do tamanho de um bonde. Nossa. Imagino, é uma surpresa, né? Nossa, foi e ela já tinha... E o que é mais interessante, cara, ela começou a namorar comigo e ela... Depois também ela me contou, né? Cara, eu já tinha tomado uma decisão aqui comigo, eu com Deus. Ela disse que ela orou e falou com Deus assim, Deus, se esse camarada não se converter nos próximos tantos meses, eu vou sofrer, eu tô gostando dele, tal, mas eu vou acabar. Mas não vou levar adiante esse relacionamento, não. Não vou casar com um cara do mundo de jeito nenhum. Ela foi me contar isso também depois, né? Quer dizer, ela ficou chocada de eu contar pra ela que eu era usuário de droga e eu fiquei chocado de ela me dizer um negócio desse, né? Tava pronta pra romper. Tava pronta pra romper. Pra romper o relacionamento. E a gente tá casado até hoje. É 38 anos, vai fazer 40 anos de casado daqui a pouco. Coisa linda. Mas foi uma experiência assim fantástica, cara. Ah, imagino. Desde que o senhor se converteu e passou a viver o evangelho, o senhor sempre teve essa pegada? Tipo assim, cara, eu enxergo o evangelho um pouco diferente, eu enxergo a religiosidade nas pessoas, ou foi algo que foi construindo, você foi percebendo com o tempo? Cara, eu sempre fui meio iconoclasta. Eu não fui aquele camarada que chegou na igreja e se adaptou ao modelo. Por um Posso outro pesquisar lado... primeiro o que é iconoclasta? Agora o iconoclasta eu posso dar uma pesquisa. O iconoclasta é um destruidor de estruturas, né? Sim. Eu nunca fui um camarada de chegar querendo botar tudo pra baixo e tal. Pelo menos depois que eu me converti, eu olhei pra igreja com um olhar muito benevolente. Sim. Mas eu via que a igreja precisava de muita coisa para avançar e alcançar um outro tipo de público. Né? Um público mais jovem, o pessoal da minha geração, que estava na praia, que estava nas discotecas, nas danceterias. Precisava de uma outra linguagem, precisava de alguma outra coisa. Por um outro lado, a Nova Vida na época era uma igreja com uma pegada um pouco também assim, inovadora. Nova Vida foi a primeira igreja que usou retroprojetor, cantar corinho, não cantava os hinos da harpa, né? Então já tinha uma pegada um pouco mais
assim, descolado e tal. Pros padrões da época, né? Então eu sugeria muita coisa. Eu fui sempre sugerindo muita coisa. Cara, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Com a música, a gente pode inovar com outros estilos de música Muito e tal. legal. Então o pessoal também foi me dando um pouco de corda. Foi dando um pouco de linha na pipa. Então quando eu cheguei a ser ordenado, eu já tinha assim uma fama assim, de ser um cara meio doido, né? Que fazia coisas que os outros não tinham coragem de fazer. Então eu nunca fui aquele cara assim, não vou passar a marreta aqui pra quebrar tudo, porque isso em geral não dá certo. Mas também não era aquele cara de, não, vamos deixar assim, não mexe não, porque se mexer muito vai dar conflito e tal. Eu não tinha medo desse conflito. E eu tinha, assim, cara, você acha esquisito ou estranho esse estilo, uma banda, a gente vestido de bata indiana, uma banda evangélica, vestida de bata indiana, usando sandália de couro, cabeludo, você acha esquisito? Vamos sentar, vamos conversar, para eu te mostrar os argumentos por que isso tem validade, por que isso pode causar um efeito positivo. Então eu não fazia as coisas adoidadas só por fazer. Cara, você quer saber o porquê? Eu tenho o porquê. Eu posso mostrar para você a razão de por que a gente quer fazer a coisa desse jeito. Então eu sempre tive uma pegada de querer ajudar a progredir, a mudar e apresentar coisas inovadoras. E graças a Deus sempre tive o espaço para fazer isso. Isso de uma certa forma também foi me treinando, porque quando a gente começou com a nova igreja, não é que eu comecei a pregar nada de diferente que eu já pregava antes. Mas quando você aparece agora, não mais como parte integrante de uma denominação que já existe, mas de uma igreja nova na parada, todo mundo bota o olho em cima de você, e se você está fazendo uma coisa um pouco diferente, todo mundo já vem para contestar ou para tentar mostrar que você está errado nisso ou naquilo. Eu já estava cascudo, já para levar pedrada e não dar bola. Já tinha passado por essa fase. Já tinha passado dessa fase. Então pode dar pedrada, pode criticar, pode falar. Isso aí, para mim, cara, eu falo pro pessoal, eu falo brincando, mas no fundo é sério. Eu adotei a filosofia de um jornalista das antigas, era garoto mesmo, um jornalista da Globo chamado Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede era um cara que fazia num jornal, aquele jornal da noite, ele fazia comentários sobre o High Society. Sim, sim. Fulana de tal, casou com o ciclano, fizeram uma festa no Copacabana Palace e tal, e foi fulaninha, foi ciclaninho, foi Beltrano e tal. E ele era um camarada que ele era criticado pra caramba porque ele veio do nada, ele era o João Ninguém, e metido no meio do High Society, da alta sociedade, né? E falava às vezes errado, de falar Flamengo, porque teve jogo do Flamengo, aí o pessoal criticava, mas todo mundo queria estar na foto com ele, né? Porque o cara tinha, na Globo, né? Pô, o cara tinha uma visualização imensa. E ele tinha uma frase, quando criticavam ele dizia o seguinte: cara, a caravana passa e os cães ladram. Aí eu dizia o seguinte: é isso aí, cara. Eu não tenho tempo de parar a carruagem pra ficar vendo cachorro latir. Exatamente, cara. Toca essa carruagem pra frente, que eu não vou ficar parado pra ficar vendo cachorro latir. Deixa o cachorro latir e toca essa carruagem pra frente. Então, cara, essas críticas, como a gente falou no início aqui, o cara critica, bota no YouTube, bota não sei aonde, bota no Instagram, fala. Cara, eu nem vejo. Acho que o pessoal estava diminuindo porque eu já mandei recado em culto. Porque eu falo às vezes um negócio que eu sei que é meio polêmico, eu já aviso, e nem manda recado porque eu não leio. Não manda e-mail, não manda WhatsApp porque eu não vejo. Esquece. Muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Tem uma... Eu converso com o Filipão algumas vezes sobre pastoreio. Eu falo pra ele que Deus tem chamado de pastor pra vida dele, né? E eu pra você. É jogo de ping-pong. Esse é um assunto que me interessa um bocado. Porque eu tenho curiosidade mesmo, sabe? Assim, cara, como que é ser pastor? Eu, como alguém que não é, eu já troquei uma ideia com alguns pastores que sentaram aqui na gravação também. Falo assim, cara, ser pastor às vezes parece ser uma posição que você é sugado o tempo todo, sabe? Eu já tive relação com alguns pastores também, que eles tinham muita dificuldade de falar sobre seus problemas, sobre suas dificuldades. Então, eu não sei se a minha experiência foi muito baseada num sistema em que a liberdade não existia tanto,
pra poder você expor sua fragilidade enquanto ser humano, mesmo sendo um pastor, tu não é um super-homem nem nada, né? Então assim, cara, tu peca, tu tem sofrimento, você tem dor e tal. Então eu não sei se a minha experiência no relacionamento com pastores foi isso, e por isso eu tenho um pensamento de que ser pastor é muito difícil e muito complicado, ou se de fato é esse que é, assim, tem uma parte ruim de ser pastor. Como que é pastorear uma igreja? Como é que é ser pastor de vidas? Dá pra explicar mais ou menos? Cara, eu não conheço esse lado ruim, eu particularmente, eu não conheço esse lado ruim. Até porque eu adotei uma filosofia em relação ao ministério, de alguns pontos dos quais eu não abro mão. Primeiro deles, se você está no ministério, você não pode abrir mão de ser autêntico, de ser quem você é. Porque eu vejo muito pastor que cria um personagem. Isso. Então ele é uma coisa diante do público e no privado ele é outra. E ele tem medo de ser quem ele é, porque vai sofrer crítica e tal. Então, isso aí, eu não tô nem aí se alguém quiser me criticar porque eu sou como eu sou. Paciência. Olhe para minhas rugas de preocupação. Então, cara, eu sou o que eu sou. Não tenho medo de ser o que eu sou. A outra coisa é, se o ministério para você é um fardo, arruma outra coisa pra fazer na vida. Que legal. Vai vender sandália havaiana, que você vai ganhar grana, né? Abre uma loja no Barra Shopping. Tá errado, né? Não pode ser fardo. O ministério não pode ser fardo. É óbvio, como qualquer profissão, você vai ter um lado do trabalho, do peso, das dificuldades, dos horários que você tal... que de repente você fica aqui de madrugada porque uma lâmpada queimou ou uma câmera precisa de um ajuste e você deu uma infiltração. Você tem as dores de cabeça pertinentes à profissão. Né? Eu sou médico de formação. Cara, como médico, quantas são as vezes que você vai para casa levando na cabeça aquele paciente que está crítico e que você não sabe se realmente aquilo que você fez vai proporcionar que ele fique bem, se ele pode morrer e tal. Cara, isso faz parte da história. Então, se o ministério para você é um fardo, nem começa. A outra coisa, cara, você precisa juntar essas duas coisas, de você ser autêntico, não encarar o ministério como um fardo, e você olhar para a igreja como um lugar que pode ser divertido, um lugar que pode ser legal de estar, de conviver. Eu conheço pastor que tem horror da igreja. O camarada, ele quer entrar depois do culto começado e quer sair depois do culto acabar, antes do culto acabar. Pra não ter que se relacionar com pessoas. Cara, eu amo me relacionar com pessoas. Ministério é relacionamento com pessoas. Se você não gostar de pessoas, cara, esquece. Não é subir no púlpito pra pregar uma mensagem maravilhosa. Então, essas coisas, se você não tem esse tipo de... Eu já fui muito criticado e às vezes ainda sou criticado por ser muito autêntico, por ser o que eu sou. Então, cara, poxa, mas pastor pega onda? Não já se viu? Não, pego. O pastor vai pra praia de calça comprida? Não, eu vou de bermuda, sem camisa. Se eu vou jogar um futebol, eu vou de short. Qual o problema? Então tem uns caras que... Eu já conheci pastor que vai jogar bola de camisa de manga comprida e calça social, cara. É isso aí. Isso é um troço de maluco. Horrível. Isso é um troço de maluco. Então o camarada começa a criar um personagem que realmente você... E isso ainda no ministério ainda é um paradigma muito complicado. Depois que a gente termina, também não quero falar o nome da igreja. Depois que eu terminar, eu falo a igreja, assim, e alguns pastores que eu me relacionei pro Senhor. Talvez, realmente, a minha experiência com esses pastores tenham me causado esse... Sim. Sabe? Mas, enfim, desculpa interromper. Não, cara, e a verdade é o seguinte, a questão... Esse é o lado negativo, que a gente vê as igrejas se modernizando, aí o cara pinta a parede de preto, e deixa o cabelo crescer, e bota a barba, não sei o quê, vai de boné, tal, cabelinho cortado na régua, calça rasgada, coisa e tal. Mas o cara tem até tatuagem e tal, mas ele, como pastor, ele faz um personagem. E no fundo, no final das contas, a igreja tem uma aparência descolada, mas ela está em cima de um legalismo violento.
E o cara não consegue romper aquele tipo de barreira. É isso aí. Então você fica extremamente... Você se torna prisioneiro de um sistema. Então você não consegue mais viver direito. Porque é onde você vai... E se a tua igreja crescer e você se tornar um cara conhecido, aí mesmo que ferrou tudo. Porque você vai encontrar gente no shopping, você vai encontrar gente na feira, você vai encontrar gente no cinema. E você tem que manter uma pose que não é quem você é. Isso aí é, pra mim, um filme de terror. E eu acho que é um tipo de coisa que a gente precisa... não sei se o termo seria combater, mas no mínimo as pessoas saberem que é possível quebrar esse tipo de coisa para olhar para o ministério com um pouco mais de leveza. E talvez até antes do cara ser pastor, né? Tu já deixou de ser quem você é dentro da igreja, Filipão? Não. Mano, o que eu já deixei de ser quem eu sou dentro da igreja é um absurdo. Eu coloquei já fardo, hoje em dia não mais, mas o que eu já coloquei de fardo em mim é impressionante. Hoje não mais, mas por exemplo, hoje ainda, pra eu ser na totalidade quem eu sou, eu não posso ser com todo mundo. Sim. Acho que não vão entender, acho que vão criar coisas e tal. Então, assim, pra galera que é mais chegada, ou quem eu confio, beleza, mas o que eu já coloquei de fardo em mim, isso me fez mal, na verdade. Hoje em dia já não, também, assim, super de boa. Mas talvez, assim, a pessoa criar um personagem ainda como ovelha, depois como diácono, sim, depois... já começa, né? Então, assim, se quebrar essa construção lá no começo, de repente, quando o cara for consagrado a pastor, não, e aí você ele já tem, teve um discipulado, né? E aí você vê, às vezes, essa circunstância ridícula do camarada que na igreja... Ele dá glória a Deus, aleluia, usa uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, depois de um tempo que você vai conhecer um pouco mais, o cara bate na mulher, o cara já deu golpe aí na praça, mas dentro da igreja o camarada tem uma pose, tal. Então você dá margem a esse tipo de coisa acontecer quando você adere ao sistema, quando você adota o sistema, quando você não tenta fazer alguma coisa para libertar as pessoas desse sistema. E você continua lá dentro, pronto, você vai dando margem para essas pessoas se perpetuarem dentro da igreja, para esse tipo de personagem acontecer dentro da igreja. E acaba criando um rótulo pro pastor, né? Acima do bem e do mal, né? O cara tá num púlpito e ele tá ali santo e irrepreensível. Eu já vivi igrejas assim. Cara, chegou o santo e... Por isso que, cara, todo mundo levanta pro cara passar. Eu, quando fico nervoso na frente do senhor, eu encaro como uma coisa que é também da minha criação, do que eu vivi. Porque eu não tive pastor próximo como o senhor, assim. Pastor próximo na minha infância. Hoje meu pastor é próximo de mim, é meu amigo pessoal, eu visito, converso, tudo. Mas antigamente, o pastor chegou, acabou. Peraí, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, né? Então, hoje em dia... é diferente, né? Eu acredito que está muito mais próximo do humano. E pastores como o senhor fazem isso. Traz o pastor como uma pessoa normal, né? Uma pessoa que vive, né? Isso é uma das coisas que acaba contribuindo para as pessoas terem aquela visão. Porque na nova pode tudo. A igreja da porta larga. Cara, o pessoal faz uma crítica dessa. Eu até uso a crítica de uma forma... para reverter, cara, a porta da igreja é larga, vamos alargar ainda mais, porque tem muita gente que precisa entrar. Exatamente. O pessoal não entende esse negócio da questão da porta estreita, porta larga, e bota isso como uma coisa assim, pejorativa, né? Exatamente. A igreja da porta larga. O que o cara quer dizer com isso? Ele quer dizer que na tua igreja é tudo avacalhado, que você chega lá e é bagunça e tal. Não, é diferente. Nós não somos uma igreja que segue certos padrões e parâmetros tradicionais de hábitos e costumes. A gente quer basear uma igreja na palavra. É isso. Na palavra. Santidade genuína não tem a ver com a roupa que você usa, o cabelo que você bota ou deixa de botar, que você pinta ou não pinta o cabelo, que depila ou deixa de depilar. Santidade não vem de fora para dentro. É de dentro para fora. Uou. Se não vier pela palavra... Sabe, você aprender os princípios não são regras, porque tem gente que ainda pensa que a Bíblia é um livro de regras. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. Se você não conseguir entender os princípios da palavra e transformar aquilo num livro de regras, você começa a viver um evangelho legalista pesado e você não consegue mais ser quem você é. Você tenta se enquadrar dentro de um estereótipo. Você fica
Ali, cara, é aquele joguinho de criança, dos meus netos, com 2, 3 anos, que você dá aquele joguinho que é uma caixa cheia de buraco, tem formato de estrela, tentando redondo. se encaixar aí ali. Pega a estrela e tenta enfiar dentro do buraco redondo. Só no soco que ela vai entrar. Mas a gente faz isso com as pessoas. Exatamente. O formato aqui é esse, tu tem que socar o camarada. Né? Condiciona as pessoas. Aí o camarada acha que santidade é você dizer glória a Deus, aleluia, que isso. Cara. Até pra falar com Deus, né? Amantíssimo Pai. Não, Quase o Henrique Cristo. Cara, você já teve a oportunidade de convidar alguém pra orar? E a pessoa dizer assim, não, mas eu não sei orar. Cara, como é que alguém vai dizer pra você que não sabe orar? Porque, na verdade, o que ela está dizendo? Eu não sei orar como você ora. Eu não sei orar como o pastor ora. Amantíssimo Deus que está nas alturas, assentado num trono de veludo vermelho e tal, com anjos por cima e por debaixo. Ele não sabe orar assim. Mas ele falar com Deus, ele não sabe? Como é que não sabe? Claro que ele sabe. Mas ele fica constrangido porque o parâmetro que deram para ele é que orar é isso aqui. E isso de você dizer assim... Poxa, pai, hoje eu tô tão chateado. Não, isso não é oração. Quem é que disse? Você tá conversando com o teu pai, pelo amor de Deus. Entende? Então, são essas coisas que o pessoal vai olhando e vai criando. Ah, não, essa igreja aí, não. Tudo pintado de preto. E o pastor ainda chama Deus de você? Aí não é igreja. Não é igreja. Romper com algumas coisas que são ensinadas desses parâmetros é muito difícil, né? Muito. Por exemplo, vou falar coisas minhas. Eu fiquei me acusando várias vezes porque eu não orava quando eu acordava. Eu nunca tive o hábito de orar quando eu acordo. Geralmente o meu orar assim, vou tirar o meu momento aqui e vou orar. Esse meu momento geralmente é à noite. Então eu falo assim, cara, por que eu não oro de manhã? Porque quando eu não oro de manhã, eu não consagro o meu dia pro Senhor. Só que na verdade eu tenho o hábito de, por exemplo, vir pra cá. Toda vez que eu venho pra cá, eu faço a trajetória toda orando. Só que não é eu ajoelhado, com o olho fechado. Eu venho com o coração super aberto a Cristo, trocando ideia com Ele. É o jeito que eu venho orando. Eu venho falando sobre o dia, sobre o miló, sobre o que eu sonho, sobre o que eu quero e tudo mais. Mas enfim, hoje em dia eu já me relaciono muito bem com isso. Mas, sei lá, 8 ou 9 anos atrás, pra eu orar à noite, não orar de manhã, era um caos. Na minha cabeça, eu orar falando assim, andando, pegando ônibus, eu não era oração. Eu tava só pensando. Exato. Cara, tu vê só o seguinte, o que Paulo aconselha a igreja em relação à oração? Ele diz assim, orai sem cessar. É isso. Cara, orar sem cessar é a famosa vida de oração. Vida de oração não é o fato de que você é uma pessoa que chegou a um estágio tal que hoje você tem 3 momentos no dia, de manhã, de tarde, de noite, em que você separa para orar. E o coitado do irmão que trabalha feito um burro de carga não tem esse tempo. Então ele nunca vai ter o nível de consagração que você tem e tal. E não é isso. Orar sem cessar é exatamente isso. Quer dizer, eu tô aqui conversando com vocês. Será que Deus está surdo a essa conversa? Será que isso para ele é algo que ele ignora? Porque não é a linguagem do ó Deus Altíssimo. Cara, se você está conversando aqui e no momento eu começo a falar das coisas de Deus, para os ouvidos de Deus, isso é oração. Isso aí. Caraca, uou! Mano. Quando a gente está conversando aqui e trocando ideias sobre o reino, sobre a igreja, sobre os planos e propósitos de Deus, você acha que Deus não está participando dessa conversa? E a gente está acostumado a dizer amém para o que o pastor diz, mas você sabia que Deus diz amém para o que a gente fala? Uou. Cara, amém é assim seja. Quando você pede alguma coisa para Deus, segundo aquilo que a própria palavra já promete, o que a Bíblia diz que Deus diz para você? Amém. Amém. É isso aí. Legal, Senhor, eu não estou te pedindo, não estou tentando inventar a roda de novo, só estou te pedindo o que o Senhor já prometeu. Amém, meu filho, é isso aí. Eu vou providenciar para você. Cara, ele está participando dessa conversa aqui. Então, num certo sentido, até essa nossa conversa é oração. Por quê? Porque você e eu, a gente... olha só o conceito que a igreja tem. O cara ora, vai começar o culto. Aí o cara já ora assim,
Senhor, entramos na tua presença. Isso é verdade! Meu irmão, Isso é verdade! presta atenção. E aí, pastor, aí, não no culto, né? Roda, vamos supor, um encontro de oração. Aí o Filipão vai começar a orar e falar assim: entramos na sua presença, logo depois sou eu. Aí eu faço assim: Pai, permanecendo! Cara, É tipo assim, pra não fechar o portal. Parece que o cara tá fazendo igual lá os desenhos lá. Ele faz um portal assim, aí você exatamente. entra. Vou entrar nesse... Cara, agora tu imagina, você e eu, quem entrava e saía da presença de Deus era o sumo sacerdote na antiga aliança. Uma vez por ano, o cara entrava no Santo dos Santos, ficava alguns segundos lá dentro e saía voado. A gente não entra e sai. A gente entrou pra não sair nunca mais. A gente continua lá. Aonde eu vou, você não é templo do Espírito Santo? Então como é que você sai? Como é que você vai sair se ele tá dentro de você? Não tem como você sair. Então, cara, você já desenvolve uma mentalidade de que eu entro e saio. Eu não entro nem saio, eu permaneço direto. Então, como é que eu vou agora querer fazer da minha vida de oração momentos estanques, né, separados de todo o resto? Não estão separados de todo o resto. Legal, não tem nada de errado. Você tem um momento que você separa de manhã, de noite, ou o horário que for, para você ficar 1 hora, meia hora, 15 minutos, trancado no banheiro, no quarto, onde for, para conversar com Deus sem perturbação de celular, de alguém que bate na porta, que quer... Legal. Aliás, o melhor lugar para você orar é no banheiro. É no banheiro. Porque o banheiro o pessoal respeita. No quarto não respeita. No quarto o pessoal bate na porta. Mas no banheiro, geralmente Mas eu o oro pessoal... muito no chuveiro. Eu oro muito no chuveiro. No chuveiro... Pois é, cara. Ô, Senhor, eu coloco a música, eu falo muito Mas com na ele. cabeça do pessoal que tem a cabeça formatada pela religiosidade, no chuveiro... Como é que eu vou falar com Jesus pelado? Não, ele vai viver... Não. Cara, não tem sentido uma coisa dessa. Então, essas coisas, assim, é que a gente vai ensinando para as pessoas, vai quebrando esses paradigmas, aí a pessoa cai de pau em cima porque você não está misturado no meio da mentalidade do sistema. Uou. Que foi formatado muitas vezes em cima de coisas que a própria Bíblia não diz, mas que são tradições. E o pessoal vai cultivando. Não dá. Que legal. Complica. Que legal. Que lindo, cara. O senhor exerceu a medicina há algum tempo? Sim. É? Eu fiz 2 residências, né? Uma em cirurgia geral e depois em cirurgia vascular. Caramba, que legal. Abri muita gente. Foi Coração. fechar de novo. E o talk show, pastor? Como é que foi o lance lá do talk show? Eu achava irada aquele tal. Eu não lembro a exibição. Era onde? Era no YouTube já? No YouTube, era no YouTube. Teve Mas algumas. chegou a ter alguns na canais TV, de TV. Teve alguns canais de TV. Foi na Nova, não foi? Era lá o estúdio? A gente começou, a primeira temporada a gente fez na igreja. Aham. A segunda a gente gravou nos estúdios do YouTube. Que tinha lá no Porto Maravilha, né? Aham. Mas a gente começou gravando, a gente fez da igreja um estúdio. Que a gente legal. montava e gravava Era lá. muito legal. Pastor, o senhor tem Era muito habilidade pra isso. Tem que voltar a fazer isso. Rapaz, quem teve a ideia de fazer aquele negócio foi um cara que trabalhava com a gente lá, o Guto, e ele Sim, o Guto trabalhava na Globo, né? Então ele tinha essa experiência de programa de televisão e tal, e ele falava, não, pastor, você tem que fazer, vai bombar, vai legal. Aí ele bolou o negócio todo, e eu me falei, cara, eu não sei fazer esse troço, vai na intuição. E acabou que deu certo, né? Deu super certo. Muito certo, muito certo. Era muito legal. E é uma referência pra muita gente como Mas programa. você sabe que o negócio eu aprendi a fazer legal, assim, de forma instantânea, né? Teve que ser um negócio meio rápido. O primeiro programa que a gente gravou foi com o Bené. Eu entrevistando o Bené. Quando terminou a gravação, eu não vi nem o vídeo, não vi nada. Eu falei, isso ficou uma porcaria. Mas tá muito ruim, muito ruim. A segunda pessoa que veio era a Bianca Rinaldi. Sim. Que foi Paquita e tal, é atriz. Ela é da igreja, né? Ela é até hoje, né? Agora é membro virtual porque ela tá morando em São Paulo. Ela, na verdade, foi quem conduziu o programa. Ela sentou no banco para ser entrevistada, mas ela foi conduzindo a coisa. E eu fui só dando corda para ela. Então, ela foi me ajudando. Eu não pedi nada para ela, a gente não combinou. Mas por causa da experiência dela, ela foi conduzindo. E aí eu fui percebendo como é que tinha que ser a coisa.
Como é que eu faço para perguntar, para estimular o cara a responder e não deixar a coisa ter um ponto final, ter 3 pontinhos para continuar e tal. Eu fui pegando com ela. Na terceira, aí eu falei, quando terminou a gravação dela, eu falei, gente, joga aquela gravação do primeiro com o Bené fora. Bené, senta de novo aqui, vamos fazer de novo. Aí dali para frente a coisa começou a fluir mais legal, de uma forma mais tranquila. Muito legal. Muito legal. O jogo de câmeras o senhor mandava muito bem. Respiração, realmente não tinha tempo de silêncio entre as perguntas e respostas. Muito legal. Muito legal. E a banda também, eu gostava quando tinha banda. Sim. Eu gostava muito. Eu gosto de música, né? A gente fala aqui, a gente começa às vezes batucando e fala, a gente vai ter banda aqui, tem que ter banda. Mas no mínimo um acústico dá pra fazer. Um acústico dá. Mas entre TV e internet, eu prefiro muito mais internet, pastor, aqui. Porque quando eu entrevistei também muito, né? Cara, e é o futuro. Não tem jeito. É o presente e o crescimento do futuro. Não, mas assim, além da estética de roupa, palavras e tal, quando eu entrevistava, eu tinha uma pauta, assim. Uhum. E eu não podia deixar a conversa sair daquela pauta. E a minha entrevista também não era entretenimento, né? Era uma pauta jornalística, então era dentro de um jornal. Mas o convidado, pra mim, não interessava, assim, cara, não interessa quem você é. Me interessa o que você vai falar sobre essa pauta aqui. O que você serve pro GC só pra validar, só pra dar peso ao que você tá falando, né? Uhum. Mas eu quero que você fale isso, e eu deixava isso claro, porque antes de entrevistar, eu sempre ia no camarim, trocava ideia com o cara. A pauta é essa, eu quero abordar esse assunto. Aí quando na entrevista saía, eu já falava, puxa pra cá de volta. E aqui não, aqui é assim, vamos conversar. Eu faço tópicos de coisas que eu quero falar, por exemplo, né? Uhum. Aqui eu queria falar sobre a sua igreja, eu queria falar sobre o talk show, eu queria falar sobre o pastoreio. Então eu faço tópicos. Mas a gente, na verdade, não fica preso, né? Como eu falei com o Bené, na minha cabeça os tópicos foram todos de músicas, assim. Sim. Cara, eu quero falar sobre música, sobre isso. Chegou aqui, foi indo, eu não trouxe a conversa pra minha pauta, porque eu só dei corda pra conversa. Então, nesse jeito aqui eu gosto muito. E não tem uma interrupção também por causa de tempo, né? Então a gente vai deixando rolar. Sim. Vai deixando rolar e aí o tópico serve pra isso. Pra quando termina o assunto, faz a pergunta. Sim. Mas aí é muito diferente, né? Mas o senhor gostou de fazer o talk show? Muito legal, cara. Muito legal. É porque consumia muito tempo, né? Uma trabalheira danada fazer aquilo. Convidar o pessoal, né? Você tinha que já planejar. Certas pessoas, às vezes, com uma agenda super ocupada, tinha que... não, vamos jogar para 3 meses lá para frente. E nesses 3 meses, que a gente pensava que a pessoa vinha na semana que vem, só daqui a 3 meses. Então vamos botar fulano, ciclano, começa a telefonar para um, para outro. A gente fez um com o Cid Moreira. O Cid Moreira, tivemos que pedir permissão para Deus, porque pelo contrato dele na Globo não podia, aí teve que falar. O Guto conseguiu falar com o Ali Camel. Caramba! Porque cara, se não fosse ele liberar, ninguém mais podia liberar. Então, falou direto, aí, não, então tá liberado, beleza. Então, dava trabalho. Dá trabalho. E além do tempo, né, de você montar estúdio. Depois, com o estúdio do YouTube, facilitou mais um pouco fácil, mais. É verdade. Porque já tinha um estúdio lá, né? Só chegava, você pegava equipamento, montava e tal. Mas mesmo assim, editar, aquela coisa toda, dá uma trabalheira danada. Então, acabou que a gente... eu não estou mais gravando, mas tem muita gente sempre pedindo, pastor, tem que voltar a fazer. Podcast, tal. nunca pensou em fazer, não, pastor? Cara, o pessoal fala muito de fazer. Pô, ia também. ser legal um podcast me fala muito de fazer. Jovem. Caramba, ia ser muito legal. Tem muita gente que pensa, que fala, poxa, pastor, tem que fazer um podcast e tal, não sei, eu vou... não ouvi Mas direito. eu acompanho os ao vivos, hein? Eu acompanho os ao vivos do senhor no Instagram. Eu gosto muito dos ao vivos, que o senhor dá a palavra de manhã. E é um podcast, não deixa de ser um podcast. Mas eu acho que um podcast também com convidado. Ia ser irado, pode ser. Ia ser legal. Né? Sim. Porque eu acho que esse podcast aqui foi um curso. Foi um curso. Já vou vender aqui. Tu vai assinar aqui. Aprenda a ser pastor, aprenda a ser pastor. a sua igreja em 3 dias.
Vou lançar no Hotmart. Trago o mesmo afastado em 3 dias. Aprenda a conquistar 10 ovelhas com uma palavra, com uma mensagem. Não seja estático. Primeira dica gratuita pra você aqui no Story. Não seja estático. Não seja estático. É isso aí. Que engraçado. Cara, e não falamos um décimo do que a gente poderia falar aqui. verdade, Nossa, é verdade. O que não falta é assunto É aí. assunto. É bom que eu chamo o senhor pra voltar de novo. Não é legal? Pô, com certeza que eu volto. Que legal. Pô, já pensou ter um quadro com Maurício Fragalha no Milão Podcast? Legal. Pastor, queria agradecer a sua presença. Obrigado aí por ter vindo. Nada, prazerzaço, Espero que cara. você tenha ficado à vontade, que você tenha curtido o papo. Pô, demais, A cara. minha vontade demais. era fazer assim, com vocês fragalho, ficar quieto e ouvir, entendeu? Mas, enfim, obrigado mesmo. Muito prazer, cara. Imenso estar aqui. Muito legal. Não conhecia, né? Nem vocês. É verdade. Aham. E nem o programa. Mas, cara, pô, excelente. Muito legal. Muito legal. Acho essa iniciativa excelente, cara. Que legal. Muito legal. Prazer em Que receber legal. o E senhor olha aqui. só, hoje, galera, a gente não tá fazendo ao vivo, mas o episódio gravado hoje vai ao ar hoje mesmo, né, isso, Exatamente. Filipão? Não, Que já tá sendo agora, tá vivo, nós estamos aqui. Né? Porque eu não entendi agora ele. Não. Eu não entendi ele agora. É que a gente- Gente, ele quis falar assim, ó. Esse programa que a gente tá exibindo agora foi gravado de tarde. Isso, começou às 2 horas da tarde. É isso aí. Beleza? Então, não sei mais o que falar. Me confundi todo. Pastor, obrigado. Um prazer aí conhecer o senhor. Muito Prazer bom, estar aqui cara. novamente. Muito bom receber Eu o que senhor. agradeço, Obrigado, cara. obrigado Eu fico mesmo. honrado demais pelo convite. Eu volto a dizer pra vocês, eu sou assim, eu não consigo me enxergar da maneira que certas pessoas me enxergam. Às vezes o pessoal fala, não, pastor, porque lá não sei aonde, eu fui lá no Pará. E aí eu comentei que não sei, o cara falou, por quê? Pastor Maurício Fragalha e tal. Cara, eu não tenho a mínima pretensão de ser conhecido, mega conhecido. Eu quero formar com vocês, contato, amizade, a gente ter a oportunidade de estar junto, fazer de novo, outras vezes. E, enfim, é isso. Que irado. Poxa, isso é muito Que bom de irado. ouvir, muito Que bom de irado. ouvir mesmo. Que irado. E você que tá assistindo a gente aí, se inscreva no canal, se inscreva no Miló. Exatamente. Isso faz toda a diferença. A gente repete porque isso é importante. Uma galera que assiste a gente ainda não é inscrita. Então se inscreva no canal, ative as notificações. Sei lá, vamos caminhar junto. Isso é importante pra gente. Tá Vamos bom? despedir na 2, então? Vamos então. Valeu, galera. Deus Muito abençoe bom. aí. Valeu. Valeu. Iu.